Olá, eu sou o Fábio Tavares e hoje eu vim responder uma pergunta, eu venho recebendo com muita frequência, que é o seguinte: eu devo concentrar o meu investimento, a minha verba de investimento em uma publicação ou devo diversificar essa verba, esse investimento em várias publicações, né? Então talvez seja a sua dúvida, eu estou recebendo muito essa pergunta, então deixa eu explicar alguns pontos e a gente vai chegar juntos aqui à melhor saída. É o seguinte, para cada uma dessas saídas, né, do concentrar, né, um exemplo aqui, concentrar ou diversificar, cada uma delas, né, você vai ter benefícios e prejuízos, tá? Então vamos lá. Em geral, quando você concentra o seu investimento em uma publicação, você tem um alcance muito maior, né? Então qualquer valor, eu vou fazer só um valor de R$100 porque é mais fácil fazer conta de cabeça, tá? Fábio, eu tenho R$100 por dia para investir. Pode ser R$10, pode ser R$30, pode ser muito mais do que R$100, não importa. Só para facilitar a conta, eu tenho R$100. Então se você concentra, o que você fez? Você colocou aqui R$100 nessa publicação. Se você diversificou, por exemplo, em 5 publicações esse valor, significa que você está colocando 20, né? O seu alcance vai ser muito maior nesta publicação que você está gastando R$100 do que nessas 5 publicações que você está gastando 20. Mas Fábio, o total dessas 5 de 20 não vai ser o mesmo alcance da uma de 100? Não necessariamente. Por quê? Se essa daqui, o Facebook mostrou para 10 mil pessoas foi o alcance, é um número qualquer, tá? Não necessariamente essas 5 de 20 vai alcançar as 10 mil pessoas. Por quê? Porque ele pode estar mostrando para 2.500 pessoas, para 2.000, para fazer uma conta exata, né? Para 2.000 pessoas cada uma das publicações. Só que a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, ele não está mostrando para um público diferente. Ele está mostrando para as mesmas 2.000 pessoas. Então aqui você teve 10 mil de alcance e aqui mesmo investindo o mesmo valor, você está tendo um resultado de 2.000 de alcance. E não estou dizendo que não é importante, que não dá resultado mostrar outra publicação para a mesma pessoa, que é esse exemplo aqui que eu estou dando. Não é isso que eu estou falando, mas hoje a gente está concentrado na resposta, né, focando na resposta se eu devo concentrar o investimento ou não. Então depois a gente entra nesse assunto em outro vídeo. Então o fato é o seguinte, você tem um alcance maior. Se você tem um alcance maior, você tem um engajamento maior, né? Então assim, muito mais pessoas vendo, muito mais pessoas curtindo, muito mais pessoas comentando, muito mais pessoas compartilhando e indicando pessoas ali, marcando pessoas, tá? E se você tem um engajamento maior consertando, você tem muito mais prova social. Então quem entra e está vendo na timeline, por exemplo, lá do Facebook, e vê uma publicação que tem 100 curtidas, 1.000 curtidas, 5.000 curtidas, tem 100 comentários, 500 comentários, é diferente dele ver uma publicação que tem 1 curtida, 5 curtidas, 10. Ou seja, a prova social é muito forte. As pessoas tendem a fazer o que outras pessoas estão fazendo. Então, quando ela vê uma publicação que está engajando demais, ela mesma, inconscientemente, não é conscientemente, ela clica ali para entender o que está acontecendo. E se tem muita prova social, tem muita autoridade, né? E as pessoas seguem a autoridade. Então, quando você está com uma publicação concentrada, você causa muita autoridade. E tem um ponto que é negativo. Tem esses pontos, tem vários pontos, óbvio que é que eu concentrei os principais, né? Mas tem um ponto que é negativo. Esse aqui é negativo. Se você tem todo o seu valor em uma publicação, você não tem como mensurar se aquela sua publicação é a melhor, né, a que traz mais retorno ou não. Ou você demora demais para conseguir mensurar, ou seja, você depende de uma comparação dessa publicação com uma publicação que você já fez no passado, tá? Esse é o ponto negativo. No caso de você diversificar as suas publicações, você vai perder um pouco desses 4 pontos e você ganha muito no mensurar. Porque se você tem 5 publicações, como nesse exemplo eu dei aqui rodando, você sabe analisar por fatores unitários e não no fator total de investimento, e sim unitário, ou seja, custo por clique, que é o CPC,
custo por conversão, né, que é o CPA, custo por aquisição. Você consegue mensurar se a publicação 1 é melhor do que a 5, se a 5 está engajando mais do que a 3, se a 3 é a melhor de todas, você consegue mensurar. Então o que eu quero dizer é, tem benefícios você concentrando o valor, como também tem prejuízo. E aqui é o mesmo cenário. Fábio, então o que você sugere? Eu sugiro, então, explicando isso, para primeiro você entender, né? Eu não gosto de falar faça isso, eu gosto que você entenda o que você está fazendo. Então, o que eu sugiro? Que você pegue a maior parte da sua verba e você mescle essas duas situações. A maior parte da sua verba está concentrada, mas um pouco dela você diversifica. Então, naquele exemplo de R$100, o que você poderia fazer, né? Você pode colocar aqui R$80 concentrados e R$20 numa outra publicação, ou R$10 mais 10 em duas publicações. Então você tem 3 publicações rodando, nesse exemplo que eu estou dando, pelos mesmos R$100, onde uma está gerando alto engajamento, prova social, alcance, autoridade, mas você tem outras duas, portanto você tem 3 publicações no total e aí você consegue mensurar. Então, se você por acaso nessa mensuração identifica que essa publicação aqui, a C, publicação 3, ela está tendo um custo por conversão, né? É um exemplo qualquer. Você está pagando R$1,50 por cada telefone que a pessoa está deixando para você entrar em contato com ela. E nessa publicação você está gastando 3, nossa, você não está gastando 5, 10, 2, 20%, você está gastando 100% a mais. O que você faz? Breca essa publicação e transfere esse dinheiro para essa daqui. Você deixa 80 nessa e coloca uma outra publicação e deixa 10 em uma, 10 na outra e 80 na publicação que estava dando mais resultado. E aí você está conseguindo utilizar as duas estratégias, tanto concentrar como diversificar, né? Fábio, só dessa maneira eu vou ter resultado? Não, isso aqui é uma sugestão para você analisar, porque isso depende da sua estratégia pessoal. Então, por exemplo, até no atual momento a gente está divulgando o guia do dentista online, o guia definitivo do dentista online, né, que é um livro aí que tem como objetivo ajudar muitos profissionais. Então, é um exemplo real até desses dias. Eu peguei e diversifiquei absurdamente, né, as publicações. Então, deixei até o mesmo texto, a mesma imagem, o site que a pessoa cai, propositadamente nesse caso, desse teste, eu deixei o mesmo e só mudei a imagem, né? Então, quando eu mudo a imagem apenas, o texto que está escrito é o mesmo, o site que a pessoa cai é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, só a imagem que uma eu deixei. Guia definitivo, talvez você está na nossa lista, talvez você já tenha visto. Guia definitivo, download aqui. A outra eu mudei a cor, deixei em vermelho e coloquei uma chamada de ação, tipo, amo ser escravo de convênios, para dar uma provocada. A outra sabe impulsionar no Facebook? E assim por diante. O Google não sabe nada, coloquei algumas brincadeiras, né? Naturalmente eu consigo analisar que uma tem, o conteúdo é mesmo, o site é o mesmo, o texto que está escrito é o mesmo, só a imagem eu mudei. Uma converte infinitamente mais do que a outra. Então, se eu não tivesse diversificando, eu não saberia isso. Então, às vezes eu estou até tendo um resultado excelente no concentrado, mas eu poderia estar tendo 2, 3 vezes esse que eu já estou chamando de excelente. E é por isso que eu faço um misto entre as duas estratégias de concentrar e de diversificar. Esse é o ponto importante que a gente queria trazer para o vídeo. E junto com esse, embora não seja o objetivo principal do vídeo, mas é uma pergunta que sempre vem vinculada a esse tema, é o seguinte, Fábio, de quanto em quanto tempo tem que trocar a publicação? Olha, não existe uma matemática para isso. Inclusive, se você parar para pensar exatamente no que a gente acabou de falar, você já sabe que não tem uma matemática. Então, assim, se fosse falar de média, olha, você pode trocar uma publicação, por exemplo, a cada uma semana, tá? Agora, imagina você que você está usando uma publicação que está convertendo absurdamente, o custo por conversão é o melhor do planeta. Para que você vai tirar essa publicação?
Então você continua ela, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, às vezes muito mais até. E você vai testando as outras com um valor menos concentrado. Então o que eu quero dizer, nesse cenário não necessariamente você precisa trocar, e por isso que eu digo que não é uma matemática isso, você precisa entender, e você entendendo aí você vai saber fazer, não necessariamente você vai trocar uma publicação por semana. Não faz sentido nenhum você tirar uma publicação dessa que está te dando uma alta conversão na primeira semana. E o que você vai perceber? Você vai perceber num gráfico mesmo, né, que a sua publicação ela estoura, aí ela está se mantendo até uma hora que ela vai começar a cair. Talvez nesse momento que ela começou a cair, você aí concentre o seu valor em outra publicação. Então talvez não seja necessário em todas as publicações trocar, né, o conteúdo toda semana. Então você pode fazer testes nas que você tem diversificado. Então, essa é a dica de hoje, muito importante, muita gente com dúvida nessa dica. Mas eu te trago outras 3 sacadas, 3 dicas muito importantes. É o quê? Fábio, não sei, não entendi direito tudo isso. Fábio, quero saber mais, eu quero ter mais informações como essa. Basta você mandar a palavra lista VIP para o meu WhatsApp oficial. Sou eu mesmo que te respondo, tá? E a gente vai fazer o possível para te ajudar o mais rápido. E é gratuito. Segunda dica, você pode baixar o Guia Definitivo do Dentista Online, que é uma versão gratuita, né? E online no nosso site, tavaresfabio.com.br. Teve dúvida de como baixar? Manda lá o WhatsApp para mim. E terceiro, você não pode estar fora do próximo Workshop Nacional de Odontologia que vai ser em março agora. Então, se você tem dúvidas, veja lá no nosso site, o último workshop que foi em setembro, o quanto de depoimentos de transformação que aconteceu, você vê na aba depoimentos do nosso site e você pode se cadastrar ou entrando direto no nosso site, através do nosso site, ou direto no site do euemeunegócio.com.br. Te espero no meu WhatsApp então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.